Digno é o Senhor. Vamos declarar essa verdade. Vou te convidar para esse momento, para juntos louvarmos o nosso Deus. É o motivo, né, de estarmos aqui. Adoração, gratidão, porque Ele é digno. Nós nos reunimos, Senhor, tão somente para adorar ao Senhor. Reconhecemos que o Senhor é grande, é poderoso, é infinito. Obrigada, Senhor, porque o Senhor
cada mãe, cada avó, cada tia, cada irmã. Obrigada, Senhor, porque nós temos uma família. Cada um dentro de uma circunstância, dentro de uma necessidade, mas nós podemos louvar o Senhor, porque o Senhor nos deu um lar, nos deu uma casa, nos deu família. E nós temos motivos de sobra, Senhor. Temos muito mais motivos para agradecer do que para questionar ou reclamar de qualquer coisa. Nos dá esse entendimento, Senhor. Nos dá esse coração disposto a glorificar, adorar, obedecer, a ver o Senhor em todas as coisas. Amém. Pedimos ao Senhor, fica conosco, Pai. O que nós realmente precisamos é da presença do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a buscar em primeiro lugar o Teu reino, a Tua justiça, crendo que haja mais coisas, é o Senhor que vai acrescentar. Amém. Fica conosco, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar levando ao Senhor, dizendo que a gente se alegra nele. Glória a Deus. Vamos dizer que nós pediremos o nome dele, confiaremos, não teremos medo de coisa alguma, porque o nosso fé está firmado na rocha que é Jesus. Então você pode com liberdade, por causa de Jesus, declarar isso. Então, Senhor, a Ti eu vou bendizer para sempre. A Ti Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Deus é a alegria de toda a terra, Ele é a nossa alegria. Mas se você anda aí triste, cansado, desanimado, pede ao Senhor para ter conta com você. Senhor, me devolve a alegria. Se você nunca teve, pede a Ele que Ele faz.
Graças e paz, irmãos. Boa noite. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Aqui é o lugar onde nós podemos estar. Passar alguns avisos e comunicar a nossa congregação. Dizer que aos coristas que nessa terça-feira não teremos ensaio. Ou seja, nessa semana não teremos ensaio. Mas a ministra mandou o recado para que cada corista possa estar ensaiando a música que nós já estamos ensaiando aqui, para que na próxima semana a gente já possa estar tendo uma boa adiantada na música e quem sabe já passando para a segunda música. Quarta-feira, teremos a nossa jornada bíblica às 19 horas e nesse momento, nessas quartas-feiras, quem está aqui nos ensinando, sendo o nosso professor, trazendo o estudo de Deus, é o nosso irmão Adevan. Então, os irmãos se sintam à vontade. Muitos irmãos estão vindo na quarta-feira, mas tem alguns irmãos que nós sentimos faltas. Então, esse é o convite. Quarta-feira, às 19 horas, continuaremos a nossa jornada bíblica. E dizer que o nosso tema de oração, precisamos uns dos outros. Como eu falei no domingo passado, nós não somos autossuficientes. Primeiro, nós precisamos de Deus, que é o nosso Pai. E segundo, nós precisamos do nosso irmão que está do nosso lado. E por isso, nós temos que orar pelo nosso irmão. Porque nós precisamos um dos outros. O louvor não toca sozinho, a mídia não grava sozinha, a pessoa que faz a faxina aqui não faz nada sozinha. Ninguém é autossuficiente. Ninguém é autossuficiente. Nós precisamos primeiramente de Deus e também de cada um de vocês. Todo mundo é especial na vida de cada um aqui. E que nós possamos estar orando sempre às 10 da manhã e às 8 horas da noite. E essa semana o nosso versículo de meditação está em Romanos 12, do verso 10. Vamos ler todo mundo junto? Dedique-se aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. Esse versículo nos diz muita coisa, porque nós queremos sempre ser o primeiro, mas aí diz para a gente dar honra ao nosso irmão, dar honra às pessoas que estão do nosso lado, dar um mérito para outros e nós sempre ficando em segundo plano. Se nós começarmos um pouco a praticar esse versículo, eu tenho a certeza, em todos os lugares onde nós estivermos, crente ou não crente, vai haver transformação, porque é um mandamento do Senhor. E nós não só oramos pelos uns dos outros, mas também fazer uma reflexão durante a semana sobre esse tema, porque apesar de poucas palavras, ele diz muito. Se nós começarmos a praticar, diz mais ainda. Então, às 10 e às 8 horas, que nós possamos estar orando. E nesse primeiro momento de oração, vamos orar pelo seguinte tema. Oração para que o verdadeiro sentimento de família cristã esteja entre nós, em nossos corações. Nesse momento, eu vou chamar nosso irmão Hélio para estar orando por esse tema, e que nós aí, sentados ou em pé, possamos também estar orando com o coração sincero, para que o verdadeiro sentimento de família cristã esteja entre nós e nos nossos corações. Amém. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, Pai, na tua casa, a celebrar a Ti, Senhor, que o Senhor possa receber, meu Pai, com toda a honra, toda a glória, toda a louvor seja da Ti, Senhor, que é muito merecedor de tudo, Pai. Muito obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, Senhor. Muito obrigado, Pai, por ter enviado o Seu Filho amado, Jesus, Pai, por ter morrido e para pagar nossos pecados, Senhor. Muito obrigado por aquele sangue, Senhor, que derramou, Pai, e o véu foi rasgado, Senhor. E
que hoje nós temos, Pai, livre acesso, Pai, a falar diretamente contigo, Pai, através de Cristo Jesus, Senhor. Muito obrigado, Pai. Pai, aqui é um braço de Jesus, Senhor, que isso é uma família, Pai. Todos esses irmãos aqui, Pai, é uma família, Senhor. E como é bom, Pai, poder congregar com eles, Pai. Como é bom, Pai, poder dividir, Pai, esse tempo, Pai, com eles, Senhor. Podendo te louvar, podendo te agradecer, Pai, podendo cultuar, Pai, a Ti, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, fortalecendo a Tua igreja, Senhor. Fortalecendo cada um aqui, Pai, cada família aqui representada, Senhor. Desde o Senhor altar, Pai, possa estar ajudando, Pai, os familiares, os entes queridos, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, estar dando força, Pai, dando vigor, Pai. Que o Senhor possa derramando bênção para o céu, Senhor, para eles, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. Continua, Senhor, conosco essa noite. No livro, Pai, todo o mal, Senhor. Amém. Dá uma noite conforme o teu amor e extrema vontade. Pai, que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Vamos para o momento dos dízimos e das ofertas. Quero convidar a irmã Luciana para nos auxiliar nesse momento. E vamos ler a palavra do Senhor que está lá em Salmo 24, verso 1. Vamos juntos? Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Amém. O nosso dinheiro, a nossa vida, os nossos bens sirvam ao Senhor, porque tudo é dele, nós só somos os mordomos. Um dia tudo isso vai passar. Quando a gente estiver ali, a gente honra o Senhor, né? Em todas as áreas da nossa vida. Esvaziar de mim, né? Vamos louvar o Senhor. Pedir para que Ele nos ajude, para que haja realmente esse esvaziamento de nós mesmos, para que a gente possa então glorificar o Senhor em todas as coisas, né? Honrar o Senhor. Eu
servos de fato, Pai, assim como Jesus foi. Nos ensina, Senhor, a honrar o Teu Filho Jesus aqui na terra. Nos ensina a fazer a vontade dele, Senhor, porque o mérito é todo dele. Porque Jesus é o plano perfeito, porque Jesus é o amor na nossa vida, Jesus é a salvação eterna, Pai. Ninguém tem contato com o Senhor se não for por Jesus, Pai. Obrigada porque, como Eric orou aqui, Senhor, através de Jesus, nós estamos no banheiro tomando banho, nós estamos no ônibus, onde a gente estiver, a gente pode falar com o Senhor e o Senhor nos ouve, Senhor. Isso é uma dádiva, isso é um presente, isso é gratificante demais, a gente não merece nada disso, mas ainda assim o Senhor nos dá, oh Deus, isso é perfeito, isso é maravilhoso. Obrigada por tudo. Estamos aqui, Pai, te cultuando, e isso que estamos fazendo não é nada diante do que o Senhor merece, mas receba, Senhor, receba com gratidão, com alegria, receba com amor, porque nosso coração transborda, Senhor, de gratidão pelo Senhor, por tudo que o Senhor fez. Ensina nós a sermos seus filhos de verdade, ensina nós, Senhor, a viver a vontade do Senhor, a viver e cumprir, Pai, não só falar, mas viver a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda. Em nome de Jesus, Pai, recebe essas ofertas, esses dízimos, Senhor, e multiplica a vida financeira dos irmãos também, Senhor. Multiplica, porque nós não queremos nada que não venha de Ti. Nós queremos apenas aquilo que o Senhor aprova. Receba esses dízimos e oferta, e que seja, Pai, para glorificar o Teu templo, o tempo que nós nos reunimos para falar do Senhor, para cultuar o Senhor. Receba tudo, receba o culto, receba a nossa adoração pelo coração. Nós amamos o Senhor, Deus, nós amamos Jesus, e nós oramos, nós cultuamos, nós fazemos tudo em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor que está em Romanos 12, dos versos 10 ao 21. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês zelo, antes sejam fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos que estão em necessidade e procurem ser exortadores. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem-nos, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam arrogantes, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não pague a ninguém o mal com o mal. Procure agir corretamente diante de todos os homens. Se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o inimigo tiver fome, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, Mas vençam o mal com o bem. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor, declarando que não há nada melhor do que o nosso Deus. Vamos declarar que não nos pouco, mas nada nos preenche. Canções vazias, tesouros que nos
aleluia. A gente orar, bendizer ao Senhor, porque Ele marcou esse encontro, né? O Senhor uniu a nossa igreja, e já faz parte da nossa história, e a gente faz parte, na verdade, da história de Dai, de Loura, porque quando nós chegamos, ela já estava. Amém? E a gente vai orar pedindo ao Senhor para continuar abençoando essa família, para Deus continuar sustentando a vida de Loura e das suas duas filhas, que a gente sabe que é o maior tesouro que ela tem, né? Ela só sabe falar dessas filhas, dos netos, das netas e dos netos que virão. Ela já se organiza pensando nos netos. E isso é um sintoma, um sinal de alguém que ama a família. E assim nós devemos viver, amando os nossos. É porque nós não temos dificuldade, é porque tudo é perfeito, não. De forma alguma. Todos nós temos as nossas lutas, não é isso? Mas isso não é um motivo para a gente deixar de amar, de orar, deixar de investir, de cuidar. Né? E Loura, como representante, a matriarca da família, representa isso para a gente, alguém que cuida, que ama os seus. Que a gente tome isso como exemplo nas nossas vidas, que a gente possa amar e cuidar dos nossos. Amém? Vou chamar a irmã Lena. Vem cá, Lena, orar para essa família, por favor. Lena também já estava aqui quando chegamos. Caminha com Loura há muitos anos, uma mensagem aí. São irmãs aqui que já há muitos anos. Ela vai orar para acreditar e oremos. Maravilhoso Deus, Deus do céu e da terra, meu Deus. Está aqui, Senhor, essa família, meu Deus. A teus pés, Senhor. E agradecendo, meu Deus, por mais um ano de vida, meu Deus. O Senhor deu a paz, Senhor. Abençoa, meu Deus, ela, Deus, vai ter muitos anos de vida sobre isso, meu Deus. Abençoa a Loura, meu Deus, também com ela, Senhor. Da paciência, do amor, da carinho. Da entendimento, meu Deus. Da ética, meu Deus. Da glória amada, meu Deus. Abençoa, Senhor. Ética, Maria Clara e Loura, meu Deus. E as crianças, meu Deus, também, Senhor. Abençoando, meu Deus, esteja dando muitos anos de vida, meu Deus. E essa data, meu Deus, que repita muitos e muitos anos, meu Deus. Nos dê sabedoria, Senhor, sabedoria espiritual, Senhor. Que vem do céu, Senhor, para viver, Senhor, em teus caminhos, Senhor. E nunca sair deles, meu Deus. A essas pessoas e peço, meu Deus, me agradeço. Em nome de Jesus. Amém. eu vou pedir para vocês continuarem aqui, porque a gente vai chamar também os irmãos que têm motivo de gratidão, se quiserem vir aqui, fiquem muito à vontade. As mensageiras do rei também vinham aqui à frente nesse momento para a gente chorar. Noemi, Vitória. Eu disse, elas chegaram aqui, quem não vinha hoje, elas já vão servir e já vão ajudar. Isso. Então nós temos Luciana, Márcia, Jose, Mônica. Mais alguém fez aniversário essa semana? Ou tem algum familiar que fez aniversário que você quer representar? Você também pode vir aqui à frente. Vamos bater os parabéns? Depois a gente chora? Depois os parabéns pagar.
Senhor, e das mensageiras do mundo. Nos fortalece, Senhor, nos ajuda, meu Senhor, acima de todas as coisas. Que a gente venha de fato entender que não existe nada melhor do que o Senhor. Fica conosco, né? Abençoa a vida desse ano que vai trazer nesse momento a palavra do Senhor. Que ele seja usado como vaso de honra. E que a tua palavra, Senhor, alcance o fim determinado para essa noite. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Também vai se organizando, os irmãos podem abrir aí 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis. Capítulo 4, verso 1 a 7. Eita, glórias. Leremos juntos. Oh, glória, Jesus. Olha aí. Fala, Deus. Bem, diz assim o versículo 1. Todo mundo vai olhar a carneira, né? Amém. Verso 1. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, chamou a Eliseu dizendo: meu marido clamou a Eliseu dizendo, corrigindo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão a botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegaram as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber o homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Amém. Pai, no nome de Jesus, nós damos graças a Ti, Senhor. Nós te louvamos, damos graças e te pedimos: enche o nosso coração. Não nos deixa faltar o óleo do Espírito, que a gente possa compreender todas as pregações que são pregadas aqui, ó Deus, não só essa, mas uma construção que é dirigida pelo Teu Espírito para a edificação do reino aqui nessa terra, começando através de nós. Não nos deixa, Deus, estarmos percebidos com a Tua palavra. Nos dá uma direção, porque em todo momento o Senhor busca falar conosco. Por isso nós te damos graças no nome de Jesus. Amém. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito
Testamento. Gosto muito. E eu volto e meio, se dizer que eu prego sobre os profetas, eu sempre ali falando sobre os profetas, fazendo lições sobre os profetas. Eu preguei no último domingo sobre o profeta, sobre Eliseu. Eliseu fazendo flutuar o machado. Um texto que o Senhor me deu há meses atrás. E esse texto eu já preguei outra vez, esse mesmo texto aqui. Mas a gente vai, enquanto eu preparava a minha fala ali na formatura da Levan, eu já revi esse texto novamente para pregar hoje para vocês. Nós já falamos sobre as questões das viúvas, que nos dias atuais são difíceis, mas nem tanto, porque as viúvas hoje têm voz, têm voto, trabalham, têm sua parte financeira, vivem a sua vida tranquilamente, não tem o problema que essas viúvas aqui viviam. Vocês sabem que a viúva, quando perde o marido, ela precisa de um filho que esteja apto a trabalhar para manter as contas da casa, porque senão essa viúva vai ser agora viver de mendigagem, dependendo da mendigagem alheia, porque ela não tinha autoridade, ela não tinha nome, ela não tinha liberdade de circular em meio à cidade, e ela ia viver da mendigância. Tá bem? Então, com isso, nos faz entender que esses filhos dessa viúva não estavam aptos a trabalhar, ou seja, eram crianças. Por isso que ela vai até Eliseu. Então, o primeiro pensamento: nós temos uma viúva que agora não tem o seu marido, o seu sustento, o seu meio de lucro da casa, mas tem filhos que não podem trabalhar. Por isso ela vai para o profeta. Esse período que Israel vivia e que essa mulher estava era um período de guerras, de perseguição, e a questão econômica era muito difícil. O que resta para essa mulher é em busca do profeta, que ela, enquanto mulher, não poderia ir, mas o texto diz que ela foi. Existiam escolas de profetas, como eu falei logo da última vez, onde os alunos de profetas e outros profetas ensinavam. E quem ia para lá? Homens, não iam mulheres. Eu disse para vocês que alguns tinham casa, eles se alimentavam em sua casa, viviam em casa, mas tinham comunhão juntos. Quem? Os profetas e auxiliares de profetas, estudantes de profetas, eles juntos, mas as mulheres não. Essa mulher aqui, ela vai até Eliseu, porque é o seu último recurso. A morte do marido deixou ela em situação muito difícil. A fome era constante, as dificuldades em casa muito maiores, não tinha provedor. E nós sabemos como nós vivemos hoje. Às vezes nós vivemos apertos. Aí nós observamos a vida dessa mulher. Quando nós fazemos alguns planos e projetos, e que esses planos e projetos às vezes fogem do nosso olhar, do nosso alvo, da questão financeira que nós planejamos. Imagine para essa mulher que ela não poderia fazer planos, tampouco projetos. Tudo era feito pelo seu marido. E agora ela pega aquele que faz planos, projetos e busca financeiro. O sistema de credor, de cobrança, era pior do que o cigano. O cigano, ele vem cobrar e é agressivo. O sistema de credor aqui de cobrança, se não tivesse o dinheiro, ia ser escravo. Já era normal. Isso não era só com o filho dessa mulher, não. Se não tiver como pagar, você vai ser escravo para mim. Assim como nós ficamos escravos do cartão de crédito, do banco. Pior porque o banco a gente paga quando quiser e quando tiver. Fica o nome do Serasa. Aqui não, vai trabalhar duro
ser escravo na lavoura. Nesse cenário, essa mulher olha e ela vê que existe um profeta, homem de Deus, que conhecia primeiro o marido dela, e ela vai ter ele. Nisso aí eu queria trabalhar com vocês 7 lições. 7 lições de alguém que está com situação financeira difícil, com sua vida no fim da linha, porque a mãe perdeu um filho a ser escravo, talvez ele não voltaria para casa, e o credor estava na sua porta, ameaçando escravizar os seus filhos, por causa de algo. Se você olhar no versículo 1, ela diz: certa mulher, existiam várias mulheres, mas tinha uma mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, e clamou a Eliseu. O texto não nos deixa claro, mas eu deixei claro para vocês aqui na minha fala. Existiam os profetas, existiam outros homens que ensinavam, tanto com Eliseu e Elias, e agora com Eliseu. Porque Eliseu ele viajava com Elias, mas tinha que ficar alguém sucedendo na escola de profetas. Por que essa mulher vai procurar justamente Eliseu? Porque sabe dizer? Por que você, quando você precisa conversar com alguém, você procura ou Adevan, ou Anciel, ou Josi? As coisas acontecem no universo da igreja e nós muitas vezes não sabemos o porquê. Ou não acontece e nós não entendemos o porquê. Nós temos aqui uma liderança constituída. E nessa liderança existem algumas pessoas. Algumas pessoas, elas denominam o seu líder e dizem assim: eu sou de Josi. Outros dizem: não, eu sou de Adevan, eu sou de Anciel. E sempre aconteceu, irmãos. Desde a época de Paulo isso acontecia. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? E hoje acontece. Mas o que nós mais trabalhamos no universo da igreja é essa questão de você compreender que existe, você primeiro deve ser servo do Senhor, homem e mulher de Deus, e não nos ver como santos, mas como líderes que são homens e mulheres de Deus, e que não há nenhuma distinção e nem queda de braço para compreender quem é que pode ser além de quem. Essa mulher olha para Eliseu e diz: eu sei quem tu é, porque o meu marido falava de tudo. O Senhor era o líder do meu marido, e o Senhor era referência para o meu marido. Eu não tenho ninguém a recorrer a não ser o Senhor. Meu marido, teu servo, ele era meu marido, mas ele era teu servo, ele te servia. Agora ele morreu. Eu só tenho o Senhor, Eliseu, a buscar, porque eu sei quem o Senhor é através da vida do meu marido. Isso nos faz entender a responsabilidade que nós temos enquanto servos, enquanto liderança constituída. Algumas pessoas existem falas e ficam: porque Anselmo, ele responde pelo louvor, ele manda no louvor, Adevan não. Aqui ninguém manda em nada, nem responde nada. Nós temos uma liderança constituída, e que nessa liderança constituída existem algumas pessoas que estão à frente, e que você, sendo homem de Deus e mulher de Deus suficiente para entender o que seja entender o que
como deve ser um líder, ou como se procede um líder, talvez amanhã você faça parte dessa liderança. Porque depende muito de quem você é, quem você vai se tornar. Aqui não existe o clube da luzinha e nem do bolinha. Aqui existe homens e mulheres de Deus que procuram fazer a vontade do Senhor e com isso constituir esse lugar, uma igreja. O que acontece muitas das vezes é que você deve olhar e dizer: a minha relação com Josi, ela flui de forma mais fácil porque ela me compreende. E você pode ver nela a mulher de Deus para você tratar alguns problemas. Talvez você olhe para mim e diga: minha relação com você pode ser mais fácil. E eu posso tratar alguns problemas com ele. Ou com a Devana, com a Laís. Entende? Mas no universo da igreja não tem dono. Não tem general. Só o general dos exércitos, que é o Senhor nosso Deus. Amém? Amém? Então ela olha para Eliseu e diz: meu marido conheceu o Senhor e ele era o teu servo. A referência que eu tenho de Deus, eu vi na minha casa. Na minha casa. Semana eu estava tratando com Lima, lá na ação social. A Lima gostou de mim e ela estava assim. Aí, Anselmo, quem caminhava com você? Eu falei: aqui Lima. Hoje é Romário, mas na época do Salvador era Lima. Aí eu falei: gente, e você caminhava com Lima? Aí eu falei: rapaz, Lima, ele entendeu a pegada desde cedo. Eu era professor de EBD. Josi chegou na minha classe. Quantas vezes eu ficava depois do EBD tratando questões pessoais? E Lima ficava na porta assim, ó. Ia lá, vinha cá. Ia lá, vinha cá. Ia lá, aí Josi olhava assim. Um dia eu falei para Josi: ele está me guardando. Não foi? Ele está me guardando. Você perguntou? Você entende? Então, uma mulher que tem um marido, um homem que tem uma mulher. Lima, com o coração de servo, falou: eu vou ficar aqui. Porque se houver alguma conversa, eu estou aqui com um testemunho. Nunca desceu. Também nunca me perguntou o que foi que ela estava falando. Mas estava ali de prontidão, ó. Passava a mulher para cá e olhando, ó. Só descia quando eu descia mais Josi. Coração de servo. Nunca me questionou o que ela estava falando, mas nunca se envolveu na conversa, mas nunca saiu da porta. Estava ali colado. E quem ensina isso? O Espírito Santo de Deus. Hoje é Romário que faz isso. Eu nunca mandei ele fazer. Vocês vão embora e algumas vezes eu fico com Romário até tarde aqui, sempre resolvendo algum problema. Mas ele só sai quando eu saio junto com ele. Ah, porque ele é melhor? Não. Todos os dois ainda tem muito a aprender, como eu tenho, como o Josi tem, como a Dona tem. Mas submeter ao Espírito Santo de Deus, aprender a servir ao Senhor. E todos nós estamos aptos a fazer isso. A partir do momento que nós nos submetamos ao Senhor. Não precisa de faculdade, não precisa de psicologia. É viver a vida do outro e a vida com o outro. Essa mulher vai ali e diz: isso prova que Eliseu estava preparado para ajudar essa mulher. Prova disso, o texto nos mostra que ele é o sucessor de Elias. E ele só se apartou de Elias quando ele viu Elias ser levado pela carruagem de fogo. Será que ele estava achando que Elias estava mentindo para ele? Elias falou: fica aqui. Tu sabe que ainda hoje eu vou ser assuntos aos céus, eu vou ser levado ao céu. Vive o Senhor como vive a tua alma, eu não te deixarei só, eu vou contigo. E ele só saiu quando ele viu Elias ser levado pela carruagem. Ele estava achando que ele estava mentindo? Não. Ele falou: estou colado. No último momento ele falou assim: ó, me peça o que tu queres. Eu já vi que tu quer algo. Me peça o que tu queres.
enquanto é crente, ele falou: eu quero um som dobrado no teu sim. Eu quero que Deus me use 2 vezes mais do que te usa. Eu só saio daqui quando for abençoado. Essa mulher foi atrás de Eliseu porque compreendia que Eliseu era um homem de Deus. Ser homem ou mulher de Deus não precisa estar estampado na camisa, na testa, nem no microfone. É a vida que diz isso. A vida que diz isso. É a caminhada com Cristo que diz isso. Ninguém precisa estar dizendo que jejua 10 vezes no dia, 10 vezes na semana. Ninguém precisa estar dizendo que acorda de madrugada para orar. A sua vida exala o perfume de Cristo. E as pessoas te seguem pelo que vê na sua caminhada, porque você é a Bíblia que Deus deve ler. Que lição, irmãos? Existem pessoas que Deus prepara e não precisa de anos, precisa de coração sincero. Pessoas que começam a caminhar e Deus levanta no meio do rebanho em semanas e meses. Nesse minha caminhada teve um cara que eu pedi para me ensinar alguns textos bíblicos, porque eu tinha vontade de fazer a obra. Ele falou: Paulo passou 15 anos estudando para fazer a obra. Eu olhei e falei: meu Deus, eu estou ali, as almas sedentas, eu vou esperar 15 anos para fazer a obra. Amém. Estamos aí caminhando. Eu sei que ainda falta para os outros para fazer a obra. Eu estou aí caminhando, servindo ao Senhor com aquilo que o Senhor vai me dando. Mas Deus te usa desde quando você coloca o seu coração na obra. Segunda lição: ela reconheceu o testemunho do seu marido. Ela reconheceu o testemunho do seu marido. É difícil eu não citar, mas eu posso dizer diretamente, por isso que às vezes eu cito Josi, que foi quem mais caminhou comigo ali, ó, na rédea. Na rédea. Primeira coisa que Josi falou sobre a relação com o marido, eu falei: abra a Bíblia, leia aí o texto. Ela leu. Não, o problema é seu. O problema é seu. A Bíblia diz que é para você fazer assim. Agora faça se você quiser. Vamos descer? Vamos descer. Aí descer para o culto. A Bíblia diz que o marido, ele é ganho com a vida da esposa, e a esposa, ela ganha através da vida do marido. Imagine aí, quando a pessoa olha e diz assim: para ser crente igual tu, não vou nessa igreja nada, nessa caminhada da vida tudo, irmãos. Um dia o irmão falou assim: você é para ser crente igual fulano? Eu trabalho com jornal, pô, você é um ladrão, eu conheço. Eu falei: eu sou ladrão, irmão? Aí, não, eu falei: pô, irmão, você quer mostrar o erro do irmão lá? Existe mais irmãos que caminham certo do que irmãos que caminham errado. Então, se o irmão caminha errado, não toma ele como exemplo, não. Toma como exemplo porque ele caminha certo. Aí ele: não, porque, irmão, se você fala para caminhar igual ladrão, Deus está me chamando de ladrão. Puxa, eu vou fazer o que com isso, irmão? Se o Espírito Santo não tem liberdade de mudar a vida dele, eu vou continuar caminhando. Ele faz da vida dele o que ele quiser. A minha, eu vou caminhar aqui, ó, todo dia tentando consertar aquilo que ele precisa. Eu não sou aquilo que eu preciso ser, mas eu já não sou mais o que eu era. O mentiroso, o descarado, eu já não sou mais. Eu ainda preciso ser aquilo que o Senhor espera de mim, porque no céu eu vou entrar quando eu estiver perfeito. No dia que você falar assim: rapaz, no céu é perfeito, pode vir para o velório no outro dia, eu vou morrer. Pode vir para o velório. E o Senhor já leva logo. O Senhor vai levar logo aqui para poder não desvirtuar de novo. Entendeu?
Ainda precisa melhorar alguma coisinha. Precisa melhorar alguma coisinha. Então não olhe para o imperfeito. Olhe como essa mulher diz assim, ó. Eu estou vindo atrás do Senhor, Eliseu, porque eu estou seguindo o testemunho do meu marido. Meu marido era o teu servo. E como o teu servo, eu sei quem ele era, eu posso ver quem tu é. Porque o que ele aprendeu contigo. Na caminhada contigo. Na vivência contigo. Eu sei. Meu servo temia ao Senhor, porque tu temia o Senhor. Porque aquilo que o líder tem, dá para o seu servo. O seu servo dá para o próximo servo. Iniciando-se pelo temor ao Senhor. Amém. Como tem sido o teu coração? Como você tem vivido? Não, eu preciso melhorar. Todos nós precisamos, irmãos. Essa mulher, o texto diz qual era a dívida que o marido dela tinha. Diz, mas era uma dívida, não era? Era uma dívida. Mas o ser homem de Deus, a dívida não desonrava a vida santa do marido. Por algum motivo ele tinha uma dívida, irmão. Por algum motivo o seu nome foi para o Serasa. Meu nome foi para o Serasa. Alguém pode dizer, chegar aqui e falar assim: ah lá, está vendo o pastor ali, ó? Deve ao cigano. Deve ao cigano. Aí você fala, pastor, ó, semana passada ele fez uma dívida do cigano de não sei quando. Você sabe como isso aconteceu? Você sabe como foi isso? Você sabe como isso sucedeu? Não sabe. Entende? Um tempo atrás eu botei o cara na moto e fui lá no Pedro Jerônimo, no Sobe e Desce, uma quebrada feia retada, resolvi uma dívida de droga. Aí quem passa olha e fala assim: olha, irmão, se eu estava mais um cara de moto e eu passei e vi ele negociando lá uma dívida. Negociando uma dívida. Será que o irmão caiu? Entende? Aí quem olha não sabe que essa situação chegou no gabinete. Como a pessoa não pode resolver, a família não pode resolver. Aí aciona a Anciel. Aí a Anciel vai lá resolver o problema para poder cuidar do cidadão. Primeiro resolve o problema. Marcelo era meu irmão. E a gente evangelizava um dos maiores traficantes aqui da cidade, da Mangalinha. Morreu. Ele estava com problema na perna. Perna inchada. Marcelo estava um dia de tarde evangelizando ele. Sentado no sofá evangelizando esse cara. A irmãzinha passou no culto de oração das Débora. Passa na rua, olha pela janela, quem está no sofá para o traficante? O irmão. A irmãzinha chega lá, senta na oração das Débora e fala: menina, vamos orar pela vida do irmão. Estava na casa do traficante lá conversando, doido, pé de orelha, dentro da casa do traficante. Aí eu não sei quantas pessoas a irmã falou, sei que ela falou, né? Aí as irmãzinhas começaram a orar lá, começa assim, né? A irmãzinha que cantou pro Chico fala assim: Josi, vamos orar pela vida da Levando. Foi o quê, irmão? Oh Deus. Aí começa a falar. Aí quando os irmãos estão orando, chega o irmão e adentra a sala de oração da Débora. Ô irmãos, eu venho aqui pedir oração, pedir às irmãs, Senhor, que interceda. E aí contou a história. Eu acabei de sair da casa do traficante lá, eu estou evangelizando ele, tal. E eu, mano, e nós temos há um tempo evangelizando esse traficante, esse homem assim, contou a história do homem toda. Aqui a gente não pode contar muita coisa que a câmera está filmando para lançar, né? E nessa época não tinha câmera filmando, aí contou a história toda. Aí a irmã começou a chorar, envergonhado, o Espírito Santo não está indo, cochiqueira, corta a língua.
Você veio procurar saber do irmão, já chegou aqui relatando o irmão, dizendo que o irmão estava de traficante e tal, tá vendo aí? Então, irmãos, essa mulher ela olha aqui e ela diz: olha, independente da dívida do meu marido, eu sei que ele é homem de Deus. Independente do que disseram, do que me falaram, do fuxico que me contaram, eu sei porque eu convivo, eu tenho caminhado, entende? Então, olha, amizade de homem e mulher não rola esse negócio. Quantas vezes saiu o Josi de carro, Josi deixar na carrinha sogra e ir embora, porque a gente vai conversando aqui, Zulano foi embora para Zulano. Quantas vezes? E eu sempre me relacionei discipulando mulheres, a ponto de um dia dele sair de madrugada evangelizando. No domingo posterior nós fomos almoçar na casa do pastor presbiteriano. Senta eu com o grupo, eles explicando a situação que ocorreu no evangelismo. Laís e Clarissa Pinheiro do outro lado, uma irmã da casa do pastor. O pastor falou assim: você não liga não? Laís, o que, irmã? Essa mulher em cima dele, cercando ele. Laís, ô irmão, onde eu chego é assim, eu quero discipulando as mulheres. As mulheres estão perguntando, ele não vai responder porque ele é homem e elas são mulheres. Então, quando a língua serpentina chegar até você, avalize o irmão ou a irmã pelo que você convive, não pelo que lhe disseram. Ela diz: olha, independente da dívida, eu sei que existe uma dívida, mas eu sei quem meu marido era, e eu sei quem o Senhor é, porque através da tua vida ele se tornou o que ele era, homem de Deus. Eu sei da vida limpada do meu marido, e eu sei da vida santa do Senhor, profeta. E eu venho aqui nessa noite. Então, independente do que chega até o teu ouvido, irmão, avalize o irmão pelo que primeiro a pessoa é e pela visão de Deus que Deus te dá. Entende? Eu vim conhecer depois da caminhada com José. Então, o que é que ele sabe de Anselmo é o que a mulher falou. Então, se algum irmão, rapaz, volta e meia, eu não leva aquele negão lá, de papo, ele vai ter que saber quem é a mulher. Peraí, minha mulher não. Minha mulher é assim, assim, assim. Eu sei que minha mulher é. E aí na convivência, não, eu sei quem esse cara é. Ele é feio, ele é gordo, mas ele é homem de Deus. Então, não é. Amém, queridos? Amém. Precisamos reconhecer as qualidades e virtudes das pessoas ao invés de olhar para os defeitos. Eu sabia que era assim, eu não sabia nada da língua de serpente. Dá lugar a Deus te usar, irmão. Terceira lição: a viúva lutou pelos seus filhos. Amém. Amém. Por que você tem lutado? O credor chegou à porta. A senhora já sabe que, segundo as leis vigentes, se não tem o dinheiro, seus filhos vão ser escravos. Vai pagar ou leva os meninos? Como é que ele vai resolver isso? Ela recorre a quem pode resolver. Você tem um problema na sua vida. Você tem recorrido a quem? A quem você tem recorrido? Ela estava disposta a fazer o que preciso fosse para cuidar do filho dela. Não tinha mais o marido, tinha as crianças. Você é um pai ou mãe disposto a fazer isso? Talvez a situação não seja a mesma da viúva, seja outra, mas seja semelhante. O mundo quer tragar nossos filhos, o mundo quer tragar nossa família. Como é que você tem lutado?
Primeiro, pensando na sua vida. Deus não vai usar um saco vazio. Deus não vai usar um túmulo. Deus quer usar alguém que esteja cheio, preenchido. Ele vai começar por você. E você vai alcançar o êxito quando você buscar Ele. Quarto, a mulher foi sincera. Primeiro, ela foi buscar ajuda da pessoa certa, porque ela seguiu o segundo testemunho do marido dela, lutou até o fim pelos seus filhos. Terceiro, no quarto, ela foi sincera. Nós vivemos no ambiente. Não, não quero contar minha vida para ninguém, não, Jesus, porque eu sou fechado, cara. Sobre minha vida, eu não converso com ninguém. Pronto, não converse com línguas repetidas. Você não pode chegar na igreja falando só. O irmão perguntou assim: ô Ciel, você quer que o marido morreu? A irmãzinha perguntou assim: ô irmã, você quer um pedido de oração para te fazer? Aí eu falei: não, ora só pela minha família. Irmã, você não tem interesse em casar, não? Vamos orar para esse propósito, bora? Você está nova? Aí eu falei: vai não, é demônio, vai não. Não conta não, que é demônio. Aí ela falou: e você sabe o que é? Eu falei: não quero nem saber. Mas tudo começa com essas conversinhas se cercando. É demônio. Porque se você tem interesse em casar com alguém, eu não tenho que estar perguntando e indagando sua vida, não. Você vai dizer. É você que vai chamar, você vai olhar alguém que você se sinta à vontade, que você vê como um homem de Deus ou mulher de Deus. Ô Márcia, ô Josi, eu gosto de conversar com vocês. Eu queria pedir vocês para orar no propósito comigo. Pode dizer, irmão. E aí você vai falar, irmão. Aí ela Eu falei: quando a irmã começa a se cercar, ô irmão, vejo que você vai chegar assim na igreja, você chega sozinha, irmã tem marido, vamos orar por isso? É demônio, vai não. Mas não é demônio aí. Ah, mas é crente, sim. É só carapuça. Entendeu? Quando começa a indagar demais a vida dos outros, atrás da historinha, vamos orar por esse motivo, corre disso aí, irmão. Falei para ela: irmãzinha, se você está viúva, é você que vai dizer. Ninguém tem que estar indagando se você deseja casar de novo, se você tem interesse em alguém na igreja. O que diz é que sente, irmão. Entende? Essa mulher foi sincera. Qual é o problema, irmão? Não tem nada não. Tá tudo bem, Érica? Hoje só vitória, irmão. Só vitória. Todo mundo está vendo que não está bem, irmão. Abre o coração. Se você reconhece o nome de Deus, abre o coração, irmão. Porque às vezes a gente vê que você não está bem e a gente quer te ajudar, mas não tem abertura para tratar o problema. Porque o problema às vezes está instalado, só precisa de uma direção. Você não vai abrir o seu coração para qualquer um. Mas se você reconhece que aquela pessoa que está ali contigo é homem ou mulher de Deus, abra o seu coração. Porque às vezes nós estamos envolvidos em um problema. Esse problema para si é pequeno, para ela já é mediano, para a Márcia pode ser grande, para a Luciana pode ser nada. Mas é um problema. E a pessoa que está envolvida no problema, talvez veja um problema gigante. E ele precisa abrir o coração e dizer: o problema é esse aqui. E a pessoa vai dar uma chave para você, vai dar uma direção. Irmão, começa por aqui. Vamos resolver primeiro esse primeiro problema aqui. E você vai ver que desamarra tudo. Soluciona o problema. O texto não mostra, mas talvez essa mulher contou para Eliseu: olha, meu marido, até onde eu sei, ele fez uma dívida assim, que eu escrevi. Teve esse problema. Eliseu disse: sério, você precisa pagar. E pagar com dinheiro. E tendo que vender o óleo, certo? Eliseu falou: você tem o que na sua casa? Eu não tenho nada.
recurso, eu não tenho nenhum dinheiro, eu não tenho nenhum bem, eu não tenho prata nem ouro, eu tenho apenas um botija de óleo. Ela poderia dizer: eu não tenho nada, nem algo para produzir, esperando a mendigância do profeta. Ela diz: olha, na minha casa eu tenho uma botija de óleo. Sinceridade, irmãos. Eu tenho apenas um botija de óleo. O óleo não é nada, não. O óleo tem valor. O óleo tem valor aqui. Ela diz: eu não tenho nada. Nada é dinheiro, recurso. Eu tenho apenas um botija de óleo. Foi pronto. Está solucionado o problema. Deus encontrou sinceridade no seu coração. Ó, verso 2. Eliseu perguntou: o que tens de fazer? Disse: o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão um botija de azeite. O que é que você tem para solucionar o seu problema? Pensa você aí. Provérbios capítulo 20, verso 7 diz: o justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Filho, copia você. Minha filha vai me copiar. Cadê seu pai, Elisa? Meu pai não está aqui não. Meu pai está no quarto dormindo. A mesma coisa ela vai fazer. Porque o pai mandou dizer que não está em casa. Para a menina que leva a verdade. Na igreja é santo, em casa é demônio. A mesma coisa ela vai copiar. Na igreja é uma bênção, o cara fala mal dos irmãos. A mesma coisa ela vai copiar. Porque a criança é produto do meio. A criança é produto do meio. Quinta lição: ela tinha uma boa relação com seus vizinhos. Tinha uma boa relação com seus vizinhos. Como é que nós convivemos? Ele disse: você tem botija. Você vai chegar lá na sua casa, vai pedir aos seus vizinhos vasilhas, muitas. Mas ela falou assim: eu não falo com ninguém na minha rua. Como é que fica? Quando eu falo para vocês que essa congregação vai para fazer aprendizado, e Deus vai enviar pessoas, mas vai enviar pessoas, e muitas das pessoas que vão trazer somos quem? Nós. Será que meus vizinhos vão querer congregar na mesma igreja que eu congrego? Eu não falo com ninguém. Eu não dou bom dia a ninguém. Eu não favoreço a ninguém. Eu não me relaciono com ninguém. Eu sou mal educado. Eu sou arrogante. Só de nariz em pé. Quem vai querer vir aqui? Esse cara não fala comigo, eu quero para a igreja dele. Imagina aí. Será que Deus vai trazer os ET e botar aqui? Não, Ele vai trazer as pessoas do bairro. Ele vai trazer pessoas para conviver contigo que sabem quem você é. Como é que fica isso aí? Essa mulher vai para casa e fala assim: a única amiga que eu tenho lá é a Devana. A Devana só tem em casa 10 vasilhas. 10 vasilhas de óleo vai dar para vender e pagar minha dívida. O profeta diz: a bênção está na tua mão, vai levar a bênção. Agora você vai ter que ter a convivência com seus vizinhos para pedir vasilhas e muitas. Ela pediu muitas vasilhas. O óleo só acabou quando encheu a última vasilha. Não diz quanto, mas era o suficiente para pagar a dívida e viver daquilo. Pagou a dívida, chamou o agiota: ó, seu dinheiro está aqui, toma. E agora o resto do óleo que sobrou, nós vamos agora viver disso. Então não foi um litro de óleo, foi? A unção desceu, eu digo força, cachoeira de óleo, irmão. Encheu a vasilha. Azeite à vontade, irmão. Está vendo você? Por isso que é bom nós nos relacionarmos com nossos vizinhos. Eu não preciso de ninguém, não. Eu não preciso de ninguém. Quem disse que eu não preciso de ninguém? Cuidado. Cuidado.
Quem sabe quem é você primeiro de casa. Segundo, seus vizinhos. Segundo, seus vizinhos. Se possível for, texto lido deste ano, ó, Romanos 12, 18. Se possível for, quando depender de você, ter paz com todos os homens, todos os homens, todos os homens. Eu tenho pedido minha caminhada, irmãos, que eu não sou perfeito. Já chegaram até a mim e disseram assim: eu lhe odiava por causa de uma amiga minha. Eu falei: eu nem sabia que você me odiava, mas no que depender de mim, eu estou aqui para me pedir perdão. Aí ela falou: não, eu dando uma aula, quando ela precisou vender aqui, ela falou: eu quero pedir perdão, porque eu lhe odiava por causa de uma amiga minha. Depois descobri que era essa amiga e tal. Sei porque essa amiga falava mal de mim. Eu nunca tive momentos com ela, mas depois eu tratei essa situação com outra pessoa. E a semana passada eu tratei com outra pessoa. Falei: olha, eu quero pedir perdão, porque eu falei assim, 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 assim. O único momento que eu falei isso que ela discutiu foi assim, porque ele se segurou, por isso. Mas no que depender de mim, se eu falei alguma coisa aqui, e você depois, olha lá, o Anselmo falou isso, eu não gostei dele. Ele está falando de carapuça, pronto. Não precisa falar para não, pode vir direto aqui, ó. Pode chegar assim: você falou isso, eu não gostei. E aí eu vou lhe pedir perdão. E vou te explicar por que você não gostou. Porque às vezes, muitas das vezes, o problema está com você. Quem prega aqui, não prega para você, prega para a igreja. E o Senhor da igreja, Ele fala no teu coração conforme a tua necessidade. Estou falando isso por quê? Porque já aconteceu isso, meu irmão. Eu já fiquei 2 meses sem pregar. Porque tudo que eu falava atingia a pessoa. Aí nós conversamos, eu fiquei 2 meses, não foi? 2 meses sem pregar. Eu falei: eu vou ficar sem pregar para ver se acaba no coração da pessoa. Quem prega aqui não prega para você. Por isso que quando a gente cita assim, quando é brincadeira, eu cito o nome de 5 pessoas que já conhecem: Josi, Adevan, Eric, que já sabem que não vão se espinhar por você citar o nome. Que até isso tem que ter cuidado. Quem está pregando aqui tem responsabilidade, primeiro, com o público, com Deus da igreja e com o ensino. E o Deus da igreja, o Senhor dos Exércitos, é aquele que pega essa palavra e coloca no teu coração dentro da tua necessidade, naquilo que você precisa melhorar e mudar. E eu também, eu não prego só para você, eu prego para mim. Porque quando eu vou estudar, Deus vai falar comigo. Quando eu estou pregando, Deus fala comigo. A pregação é aqui, eu corto lá e corto cá. Ó. E se por acaso, em algum momento, você se sentir afligido, não precisa falar com o Júlio, com a Devana, com a Érica, com a Laís. Pode pedir e falar assim: você falou isso, eu não gostei. Fala: me perdoe. Eu vou te explicar que você não gostou. Vou te explicar que você não gostou. Amém? 6º, ela fez tudo conforme o profeta Eliseu instruiu. Tem pessoas que não fazem. Tem pessoas que só querem encontrar um ouvido como privada. Só quer chorar e lamentar, vomitar e nada mudar. Fala, e no outro dia esquece do que falou. E por mais que ele é instruído, não exerce. Você já encontrou pessoas assim? Eu louvo a Deus quando eu vejo pessoas que se submetem ao que é conversado, ao que é dialogado, ao que é ensinado. Prova disso? Aqui, Josi é uma pessoa que tem um ânimo forte como o meu. É diferente de Adevan, que é mais calmo, de Laís, de Márcia, de Romário. São pessoas calmas para cá. Você fala, eles ouvem ali e tal, mas não cria um efeito rebote. Um Ancião, um Josi da vida, quando você fala, rebate. Você bate, joga para cá de novo. Não, aí não vou fazer não. Por quê? O nosso jeito, o nosso ânimo
220, 380, ele está sempre ligado. Então, rapaz, se submete. Não, ainda não. Não dá não. Para mim não dá não. Aí o Espírito Santo, que é domador de burro bravo, bota a espora e chama. Aqui, ó, você vai fazer o que eu mando, não é o que você quer. Você vai fazer o que eu mando. Não, mas não vou fazer não. Eu não estou lhe perguntando, eu estou ordenando, você vai fazer. Essa mulher foi lá e disse: sim, profeta. Foi lá, pediu as vasilhas. Ela não sabia como ia acontecer. A botija que eu tenho, o texto não diz, poderia ser de 1 litro. Não passava disso, né, Pedro? Não eram botijas grandes. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou pegar as vasilhas. E ele falou que eram muitas, e vou pegar muitas. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou fazer. E ela foi, mandou: ó, menino, vai lá. Fulana, o mais ciclana, Maria, Chiquinha, pega a vasilha, pega a vasilha, pega a vasilha. E ela fez. E a bênção aconteceu segundo o profeta ordenou. E o coração de serva que se submeteu à ordem do profeta. Por que acontece na vida de fulano e não acontece na minha vida? Talvez você está exercendo o que é correto. Você quer que aconteça na sua vida algo extraordinário? Se você não se submete ao dono do extraordinário, como é que vai acontecer algo? Se você não se submete, tudo custa caro, irmão. O agir de Deus custa. Deus está sempre de mãos erguidas a te abençoar. Mas abençoar quem não se submete a Ele, que continua fazendo a sua vontade? Como é que eu quero uma bênção se eu não me submeto ao dono da bênção? Como que isso vai acontecer? Não, você vai ver pessoas falando assim: já fui crente muitos anos, já fui da igreja, depois saí da igreja, eu passei não sei quanto tempo da igreja, eu tocava no louvor e eu cantava. Aí você olha uma pessoa vivendo uma vida, só Deus. Aí você diz: você é crente, né? Olha, como é que uma pessoa dessa vai ter uma vida mudada se ela não se submete àquele que pode transformar essa vida? Mas essa mulher, ela fez tudo conforme o profeta Eliseu a instruiu. E no 7, a viúva da botija de azeite tinha uma boa relação com seus filhos. Boa relação com seus filhos. O texto não mostra o menino questionando, não mostra o menino dando birra, fazendo birra, não mostra o menino desobediente, mostra o menino submisso à mãe. O profeta falou com a minha mãe nos ordenou e nós vamos fazer. Até o momento que o último disse: mãe, acabou, essa é a última vasilha. Aí caiu o pingo de azeite, cessou o azeite. Como é que você tem que criar seus filhos? Essa relação envolvia respeito, boa comunicação da mulher para os seus filhos. Grito não é respeito, grito não é comunicação. Pancada tua boca. Mas o Senhor quer te levantar, primeiro como profetiza do seu lado, como profeta do seu lado. O Senhor quer te levantar e abrir o teu coração para que você submeta ao profeta. Profeta não, se ela quer ser mais do que pastor, agora quer ser profeta. Não, irmão. Profeta é aquele que profetiza. As profecias estão aqui, ó. Estou dizendo isso porque eu estou falando do que eu já pensei. Eu cheguei na igreja, logo eu me converti, e eu fui falar algumas coisas com o pastor, com o presbítero. Aí ele falou comigo assim: eu vejo que você vai ser obreiro aqui nessa casa. Aí na minha mente, eu falei: esse cara está dizendo que eu vou ser obreiro. O obreiro é maior do que o pastor da igreja. Eu não entendia nada. Então já vou logo esclarecendo que é para você não ficar pensando coisas. Profeta é para aquele que profetiza. E as profecias estão aqui. Leia as profecias. Busque a unção do Espírito. Seja preenchida ou preenchido pelo Espírito. E Deus vai te usar. Seja a Bíblia que todos devem ler. Crie seus filhos
em submissão, ensino e obediência. Grito não é submissão, não é educação, porrada tão pouco, mas seja homem e mulher de Deus. Abra o seu coração e se submeta àquilo que foi ensinado, porque só assim você verá o milagre de Deus. Fica de pé, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós rendemos graças a Ti, Senhor. Nós te louvamos pela Tua graça, nós te louvamos pelo Teu amor, Senhor. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito nessa congregação, pelas pessoas que o Senhor tem capacitado neste lugar, pela instituição que o Senhor tem nos dado. Nos ajuda a sermos aquilo que o Senhor nos chama para ser. Nos ajuda a ensinarmos segundo o Senhor nos chama para ensinarmos, Senhor. Nos ajuda a ser os profetas do Senhor nessa terra. E nós te rendemos graças no nome de Jesus. Amém. Após a oração silenciosa, nós iremos subir, bater parabéns para dar novamente, comer um bolinho, tomar um refrigerante e sermos felizes para sempre. Amém, queridos? Deixa Deus te usar onde quer que você esteja, começando pelo seu lado. Amém?